E aí, meu povo, aqui é o JP, e agora a gente vai continuar o nosso estudo de química de soluções. Como nós vimos na primeira parte desse nosso assunto, vimos que uma solução é uma mistura homogênea, independente do estado físico, e eu tenho pelo menos dois componentes. Um soluto, que vai estar em menor quantidade, vai ser dissolvido, e um solvente, que vai estar em maior quantidade, que vai dissolver essa primeira substância. Nessa nossa imagem aqui, então eu tenho um soluto sólido, que é verde, vai ser dissolvido aí no meu solvente, que, por exemplo, nesse caso seria a água. E eu tenho como resultante ali uma solução de coloração esverdeada. Como a água é o solvente, a nossa solução é uma solução aquosa. Bom, vamos seguir então com alguns pontos bem importantes dessa parte do nosso conteúdo. O que é o chamado coeficiente de solubilidade? Bom, antes da gente falar exatamente desse coeficiente, primeiro a gente precisa entender o fenômeno da solvatação. O que é a solvatação? Nada mais é do que a interação das moléculas do nosso solvente com as partículas do soluto. Como que isso acontece? As moléculas do solvente vão envolver, vão cercar cada uma das partículas do soluto. Então, por exemplo, aqui a gente tem o nosso soluto, que nesse caso seria um cristal de sal, ok? Pensando aí, por exemplo, no sal de cozinha, tá? Lembrando que nesse caso aqui eu tenho um soluto que é iônico, não precisaria necessariamente ser, mas aqui ele é iônico. E aí, quando eu coloco esse meu soluto em água, então aqui a gente tem, nesse azul mais claro, a representação das moléculas de água, as moléculas de água vão envolver cada uma das partículas do meu soluto. Nesse caso, separando em íon positivo e íon negativo, ok? Inclusive, o próprio arranjo da molécula de água tem a ver com a carga dessa partícula do soluto, tá certo? Numa interação que a gente já estudou, se chama íon dipolo, ok? Pensando também aqui, por que a gente tem compostos iônicos que são mais solúveis em água do que outros que são bem insolúveis, né? Praticamente insolúveis? Porque a gente tem que levar em consideração não só essa energia para solvatar, mas também a energia que mantém as partículas unidas aí do nosso soluto antes de ser misturado com água, tá? Então é um balanço energético para a gente saber se vai ser dissolvido em água ou não, ok? Bom, pensando agora, então, nesse fenômeno da solvatação, o que seria a solubilidade, representada aí pela letra S, ou também mais conhecido como coeficiente de solubilidade? Nada mais é do que um valor, e o que representa esse valor? É a quantidade máxima que eu consigo dissolver do meu soluto numa quantidade de solvente, e isso para uma determinada temperatura. Ou seja, quando a gente pensa no coeficiente de solubilidade, a gente tem que saber de que temperatura que eu estou falando. Por quê? Se eu mexo na temperatura, eu vou mexer na solubilidade do meu composto. Um exemplo clássico disso que a gente pode pensar é por que, por exemplo, que eu consigo dissolver alguns tipos de achocolatado, tipo Toddy, melhor em leite quente do que em leite frio. Isso tem a ver com o coeficiente de solubilidade, tá? Então a gente fixa o tanto de solvente que eu tenho e eu consigo ir vendo como que o tanto de soluto vai alterando de um composto para outro, ok? Se eu consigo colocar mais soluto nesse mesmo tanto de solvente, a gente fala que eu tenho uma substância que é mais solúvel, ok? Por exemplo, aqui, se eu pego o coeficiente de solubilidade do sal de cozinha, né, do cloreto de sódio, eu tenho aqui essa informação, 35 gramas barra 100 gramas água a 25 graus Celsius. O que significa toda essa informação aqui? Significa que na temperatura de 25 graus Celsius, eu consigo dissolver até, no máximo, 35 gramas do meu sal para cada 100 gramas de água. Pensando aqui, e de modo geral a gente considera isso, que a densidade da água vai ser 1, né, nessas temperaturas, então 100 gramas de água vão equivaler a 100 ml de água. Ou seja, para cada 100 ml de água que eu tiver, eu consigo colocar até 35 gramas totalmente dissolvidos de sal. Beleza? Bom,
Pensando nesse coeficiente de solubilidade, a gente pode agora analisar a chamada saturação das soluções. Quando a gente fala aí, por exemplo, eu estou saturado de tal coisa, a ideia vem de saturação é estar no limite, e tem a ver muito com isso, né, esse conceito na química também. Então, vamos começar com alguns termos. Solução insaturada, o que significa isso? Significa que eu tenho menos soluto do que o coeficiente de solubilidade permite, ou seja, ele não atingiu o limite ainda. Com isso, significa que eu posso dissolver mais soluto nessa mesma temperatura. Então, se eu colocar mais do meu soluto lá, eu vou conseguir dissolver totalmente. A gente tem a solução saturada. Saturado, como falamos agora, é exatamente a ideia do limite. Então, essa quantidade de soluto que eu tenho vai ser exatamente igual ao coeficiente de solubilidade daquela substância nessa temperatura. Isso significa que eu não consigo dissolver mais nada. Então, qualquer quantidade, por menor que seja, que eu coloque na minha solução, né, a mais de soluto, esse soluto em excesso vai para onde? Ele vai para o fundo. Então, a gente fala que ele vai precipitar. Por isso que quando a gente fala do sal de cozinha ser solúvel em água, realmente a gente consegue dissolver um bom tanto. Só que chega uma hora que por mais que eu mexa, eu não consigo dissolver mais nada. Por quê? Eu já atingi o ponto de saturação máximo e todo esse excesso vai para o fundo. Ele fica lá sem ser dissolvido, ok? E aí, com isso, a gente passa a ter uma solução saturada, então ela continua no limite dela, ela continua saturada, só que agora ela tem precipitado, ela tem corpo de fundo. Se eu consigo observar agora uma fase líquida e uma fase sólida, a gente deixa de ter uma mistura homogênea, e aí a gente passa a ter uma mistura heterogênea, tá? Então, cuidado com esse detalhe. Também a gente pode ter uma solução supersaturada. Cuidado com isso, tá? É a solução aí mais perigosa, se a gente pensar aí em termos de conceito. O que significa isso? É quando eu tenho uma quantidade de soluto maior do que o coeficiente de solubilidade. Mas, JP, você não disse que se eu coloco qualquer quantidade a mais, essa quantidade vai para o fundo? Sim. Mas a primeira coisa para a gente saber da supersaturada é o seguinte: ela é uma solução instável. Se ela é instável, o que significa isso? Significa que qualquer perturbação que eu causar no meu sistema, essa perturbação pode ser, por exemplo, agitar, pode ser dar um choque térmico, então de muito quente para muito frio para muito quente, ou colocar, por exemplo, um cristalzinho a mais de soluto, vai provocar a precipitação do excesso. Bom, e como que eu consigo fazer isso, né? E aí, obviamente, se eu provoco essa precipitação, ela volta a ser saturada com o corpo de fundo. Bom, vamos entender como que eu faço uma solução supersaturada. Primeiro, a gente prepara uma solução saturada numa temperatura mais alta. Então, por exemplo, a gente pega uma certa quantidade, eu coloco o excesso de soluto numa certa temperatura. Saturei a solução, foi para o fundo o excesso. O que eu faço? Eu começo a esquentar. E aí, na hora que eu esquento, eu aumento a solubilidade. JP, sempre que eu esquento, aumenta a solubilidade? Não, tá? A gente vai ver alguns casos que são um pouquinho diferentes disso. Mas, em geral, isso acontece. Se eu consigo esquentar, eu aumento a solubilidade. Bom, se eu aumento a solubilidade, quer dizer que o limite para dissolver aumenta. Então, aquele excesso que estava no fundo, quando eu chegar numa temperatura mais alta, eu vou conseguir dissolver ele totalmente. E aí eu vou ter uma solução saturada, numa temperatura mais alta. Quando eu atingir essa temperatura mais alta com uma solução saturada, o que eu faço? Eu começo a resfriar bem lentamente, sem qualquer perturbação. Ou seja, sem agitar, sem dar choque térmico, sem colocar mais soluto. Então, lentamente eu vou resfriando. Acontece que na hora que eu resfrio, o limite volta a ser aquele anterior, que é mais baixo. Só que como eu fiz isso num processo muito lento, a solução ela consegue manter dissolvido esse excesso. Só que ela, obviamente, se torna instável. Por isso que qualquer perturbação, esse excesso que está dissolvido, acaba precipitando. Tá? Então, essa é uma solução supersaturada. Ou seja, não tem como fazer uma solução supersaturada somente na temperatura ambiente ou só numa mesma temperatura. Necessariamente envolve esquentar
e depois resfriar lentamente. Tá? Então, a gente precisa fazer isso daí. Okay? Numa analogia que a gente pode pensar, é como se fosse assim. Você consegue equilibrar na sua mão 10 livros. Então, o limite para não cair a pilha de livros são esses 10. Acontece que se eu coloco na sua mão menos que 10 livros, você não está no seu limite ainda, ok? Agora, se eu coloco 10, está exatamente no limite. Se eu coloco bem devagar na sua mão um outro livro, você até consegue segurar esses 11 livros, mas você começa aí a ter um problema de estabilidade. Qualquer tipo de perturbação, esse 11º livro que está em excesso cai. E é a ideia aí da nossa solução supersaturada. Beleza? Bom, vamos ver aqui com uma imagem que acho que fica um pouco mais fácil e também com valores. Vamos pegar aqui, ó. Por exemplo, imagina um sal qualquer, cuja temperatura aí eu começo a 20 graus Celsius e eu sei que o coeficiente de solubilidade dele é 57 gramas para cada 100 gramas de água, tá? Geralmente a gente considera como quantidade fixa do solvente esses 100 gramas de água. Bom, se eu tento dissolver 25 gramas desse meu soluto, eu consigo dissolver totalmente, porque ele consegue dissolver até 57. Nesse caso, como eu não atingi o limite dele, eu tenho aqui uma solução insaturada. Agora, se eu pego exatamente 57 gramas, dissolvo na mesma quantidade de água, eu consigo atingir o limite. Aí eu tenho uma solução dita saturada. Agora, e se eu quero fazer com 65 gramas? Perceba que 65 está acima do meu limite. Então, eu dissolvo os 57, que é o limite, e o excesso acaba indo para o fundo. Aí, o que eu faço? Eu formei aqui uma saturada com corpo de fundo. Eu vou esquentá-la e depois resfriar lentamente. Quando eu fizer esse resfriamento lento, eu consigo dissolver esse excesso aqui e voltar na minha temperatura de 20 graus Celsius. Mas qualquer perturbação, ela volta a ser saturada com corpo de fundo. Então, aqui eu tenho uma supersaturada, ok? E uma coisa legal para a gente pensar também nas soluções, principalmente para solutos coloridos, é a ideia de que a cor, né, a intensidade da cor da solução está relacionada à quantidade de soluto que eu tenho dissolvido. Então, muito soluto, eu tenho aí uma coloração mais forte, ok? Bom, continuando a partir desse ponto, depois de pensar em cada um desses casos da saturação das nossas soluções. Um exemplo, vamos lá. Qual é a massa de uma solução saturada de KNO3 com 30 ml de água? E ele me deu como informação o coeficiente de solubilidade do KNO3 aqui numa temperatura qualquer. Então, eu consigo dissolver até 70 gramas para cada 100 gramas de água. Como que a gente vai fazer aqui? Primeiro, a gente vai pensar aqui que tipo de informação que eu tenho, se é a informação do soluto, do solvente ou da solução. Então, esquema, primeira parte, soluto, solvente, solução. Segunda parte, a partir do coeficiente de solubilidade, nós vamos montar esse esquema. Então, essa linha que eu vou montar agora, ela é fixa, porque é um valor já tabelado. Ou seja, para cada 70 gramas de soluto, em 100 gramas de solvente, no caso a água, formamos um total de 170 gramas de solução. Lembrando que solução é soluto mais solvente, tá? Então, temos aqui que esses dois vai dar esse terceiro valor aqui. Agora, o que ele me deu de informação? Ele quer massa de quem? Ele quer massa da solução. Se é massa da solução, o X vai embaixo de solução. E o que ele me deu? 30 ml de água. A água é o meu solvente. Pensando aí, como eu disse, que a densidade da água, vamos considerar 1, então 1 ml de água, 1 grama de água é equivalente. Ou seja, se eu tenho 30 ml, eu tenho 30 gramas. Perceba que eu não vou usar nada do soluto aqui, porque a pergunta dele não foi sobre o soluto. Então, eu ignoro essa primeira parte e faço uma regra de 3 aqui só com essa segunda e terceira partes, ok? Bom, multiplicando aqui em cruz para a nossa regra de 3, então fica 30 vezes 170 dividido por 100. Cortando aqui os zeros, chegamos no resultado de
51 gramas de solução. O que significa isso? Que a massa da minha solução, quando eu tenho saturada, quando eu tenho 30 ml de água, é 51 gramas. Se ele quisesse saber, até daria para a gente descobrir com isso quanto que eu tenho de soluto. Por quê? Se desses 51, que é o total, 30 gramas são água, sobra aí 21 de soluto. Mas aí é só uma outra possibilidade de pergunta. Para fechar aqui, informações importantes para você guardar. Volume da solução consideramos como o mesmo do solvente. Então, quando ele fala que eu tenho 30 ml de água, são 30 ml de solução. Ou seja, adicionar o soluto na minha solução, principalmente quando ele é sólido, né, não vai alterar em nada o volume total. E, por outro lado, a massa da solução sempre vai ser a massa do soluto com a massa do solvente, tá? A soma dessas duas massas. Beleza? Fechamos aqui mais um vídeo do nosso tópico aí de soluções. Continuamos daqui a pouco com outras partes desse assunto. Até logo mais.